IOF na mira. O Congresso quer derrubar. O que o governo está escondendo de você? Você já ouviu falar em IOF, mas sabe realmente o que está por trás dessas 3 letras? Enquanto milhões de brasileiros lutam para conseguir crédito, fazer empréstimos ou simplesmente manter o básico em dia, uma guerra silenciosa está sendo travada nos bastidores do poder. O Congresso Nacional está pressionando fortemente para derrubar decretos que modificam o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E essa disputa vai muito além de tecnicalidades tributárias. Ela envolve interesses políticos, decisões polêmicas do governo, reações do mercado financeiro e impactos diretos no seu bolso. No vídeo de hoje vamos revelar cada detalhe desse embate explosivo, mostrar por que o IOF virou alvo prioritário no Congresso, explicar como essa disputa afeta a sua vida e o que você precisa entender sobre o verdadeiro jogo por trás das decisões econômicas do Brasil. Fique até o final, porque as revelações são importantes e podem influenciar as decisões financeiras da sua família. E comenta aí embaixo. Você acha justo pagar IOF do jeito que está hoje? A pressão do Congresso. Nos corredores de Brasília, um movimento forte vem ganhando corpo. Parlamentares estão se unindo para barrar decretos que modificam o IOF sem qualquer discussão com o Legislativo. Em setembro de 2024, por exemplo, projetos de decreto legislativo foram apresentados para revogar aumentos recentes impostos por decisão do Executivo. Deputados como Felipe Rigoni afirmam que essas medidas são abusivas e violam o equilíbrio entre os poderes. A principal reclamação é que o governo federal tem usado o IOF como uma espécie de atalho fiscal, modificando alíquotas por decreto, sem passar pelo crivo do Congresso. Essa prática, apesar de legal, gera desconforto político e levanta dúvidas sobre os reais objetivos por trás dessas mudanças. Parlamentares argumentam que não se pode aceitar que um imposto com tanto impacto seja manipulado unilateralmente, sem transparência, sem diálogo e sem considerar os efeitos sobre a população que já enfrenta uma carga tributária sufocante. IOF como arrecadação emergencial. Nos últimos anos, o IOF tem sido usado como uma espécie de válvula de escape do governo para arrecadar bilhões em momentos de crise. Um exemplo claro ocorreu em 2021, quando o então governo federal aumentou o imposto para financiar o programa Auxílio Brasil. A arrecadação estimada chegou a mais de 2 bilhões em poucos meses. A justificativa oficial? Emergência social. Mas, para muitos economistas e analistas políticos, essa estratégia é uma gambiarra tributária que revela a falta de planejamento estrutural nas contas públicas. O aumento do IOF em operações de crédito e câmbio impacta diretamente pessoas físicas e empresas, encarecendo empréstimos, cartões de crédito, financiamentos e até investimentos no exterior. O que o governo chama de ajuste emergencial, na prática, vira mais um peso nos ombros do contribuinte. E tudo isso é feito por decreto, sem precisar passar por um processo legislativo. É exatamente esse ponto que está revoltando o Congresso. A reação do mercado financeiro. Quando o governo mexe no IOF, o mercado responde com rapidez e não de forma positiva. Em outubro de 2024, a elevação do imposto causou um verdadeiro rebuliço no setor financeiro. Bancos alertaram que o aumento encareceria o crédito, dificultando a retomada do consumo e freando investimentos. Empresários reclamaram que mudanças assim, feitas sem previsibilidade, desestimulam planos de crescimento. Economistas independentes também se manifestaram, alegando que o IOF, como está sendo manipulado, se transformou em uma ferramenta de instabilidade. Para o mercado, não há problema em existir o imposto, desde que as regras sejam claras, transparentes e permanentes. O que ninguém aceita é a dança das alíquotas,
a cada novo aperto no orçamento público. Isso afasta investidores e cria incertezas. Mais uma vez, o problema não é o imposto em si, mas o modo como ele vem sendo usado como um mecanismo de controle político e não econômico. O passado do IOF e sua relevância internacional. Apesar de hoje o IOF estar no centro de uma batalha política, ele já foi protagonista de reformas importantes. Em 2022, por exemplo, o governo começou a zerar o IOF sobre operações cambiais, como parte do processo de entrada do Brasil na OCDE. Essa mudança foi aplaudida por investidores internacionais, pois diminuía barreiras para o fluxo de capital estrangeiro. A ideia era modernizar o sistema tributário e tornar o Brasil mais atraente aos olhos do mundo. Porém, em 2024, o cenário mudou. O mesmo imposto voltou a ser elevado em algumas modalidades, justamente em contradição à linha anterior. Isso gerou críticas não apenas internas, mas externas também. Investidores estrangeiros começaram a questionar a instabilidade tributária brasileira. Afinal, como confiar num país que muda as regras do jogo a cada nova crise política? A história do IOF mostra como ele vem sendo tratado não como um imposto técnico, mas como uma peça do tabuleiro político-econômico nacional. O poder do Congresso sobre o IOF. Mesmo que o presidente da República tenha o poder de editar decretos que mudem o IOF, o Congresso pode reagir. Existem instrumentos legais, como os projetos de decreto legislativo, que servem exatamente para suspender atos do Executivo que extrapolem seus limites. Em 2024, deputados começaram a usar esse recurso com mais frequência, cansados da prática de canetada tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que o parlamento pode sim reverter decisões sobre o IOF, caso entenda que houve abuso de poder. Isso coloca em cena um embate institucional sério. Até que ponto o Executivo pode agir sem consultar o Congresso em assuntos que afetam diretamente milhões de brasileiros? Se essa movimentação crescer, podemos assistir a uma reconfiguração do poder de decisão sobre impostos no Brasil. Algo que impactaria não só o IOF, mas outros tributos federais. E tudo isso acontece enquanto a população muitas vezes nem sabe que está pagando mais caro por empréstimos, sem sequer ter sido consultada. Os impactos diretos na sua vida, mas o que tudo isso significa na prática para quem está em casa assistindo? Significa que qualquer mudança no IOF afeta diretamente o seu bolso. Ao financiar um carro, contratar um empréstimo, parcelar uma compra ou investir em ações internacionais, você paga IOF. Quando esse imposto aumenta, você paga mais. Simples assim. Isso encarece o crédito, reduz o poder de compra e prejudica a economia real. Empresas investem menos, empregos são postergados e o custo de vida sobe. Já quando o IOF é reduzido ou zerado, como foi em 2022, para operações cambiais, o efeito contrário acontece. Há mais incentivo ao investimento, mais circulação de capital e mais previsibilidade econômica. Por isso, é fundamental entender que essa não é apenas uma discussão entre políticos em Brasília. Essa é uma briga que mexe com os seus direitos, com o seu acesso ao crédito e com o custo do seu dia a dia. E é por isso que precisamos acompanhar de perto o que está em jogo nessa disputa. O que estamos vendo é muito mais do que um debate técnico sobre um imposto. É uma luta de forças entre executivo e legislativo, entre arrecadação e responsabilidade, entre o que é emergencial e o que é estrutural. O IOF virou o símbolo de um sistema tributário instável que penaliza o cidadão comum enquanto decisões são tomadas por cima, sem debate público. O Congresso quer reagir, o governo quer manter o controle, e o povo, como sempre, é quem sente no bolso. E agora a pergunta que fica é: será que chegou a hora de repensar o uso do IOF no Brasil?
Será que não está mais do que na hora de termos um sistema transparente, justo e previsível? Se você acha que sim, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o IOF. Você acha certo pagar imposto sobre empréstimos, crédito, câmbio e investimentos? Vamos abrir esse debate juntos. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor esse assunto complexo, compartilha com alguém e se inscreve no canal Notícias Atuais 0285, porque aqui você fica por dentro do que realmente importa.